Você já parou pra perceber como a gente sempre volta para os mesmos padrões? Eu me lembro que numa conversa que eu tive aqui no trabalho com uma pessoa que vem pelo menos uma vez na semana para limpar e organizar, eu percebi um padrão. E toda semana, né, quando ela vem, a gente geralmente conversa, procura saber como é que foi a semana, uma da outra. E eu percebi que ela sempre reclamava do mesmo problema. Nesse caso, era do relacionamento dela. Ela sempre falava o quanto que ela se sentia desvalorizada, o quanto que a pessoa que estava com ela não ajudava ela em casa, ela saía para trabalhar o dia todo, voltava cansada, não tinha ajuda dele em casa, e ela sempre tocava nesse mesmo assunto, de como que ela não estava gostando, de como que ela se sentia mal por isso. E eu não quis dar a mesma resposta que geralmente eu dava, e eu não quis tapar buraco. Sabe quando você tapa buraco numa conversa, você fala só para aquele assunto encerrar e ir pro próximo? Eu quis fazer ela pensar, eu quis dar uma resposta diferente. E foi quando eu falei pra ela, eu disse: fulana, com todo respeito, você já parou pra pensar que toda semana que você vem aqui, você reclama do mesmo problema? Você não se sente mal por isso? E eu lembro que nesse momento houve um silêncio. E é como se literalmente ela tivesse parado e pensado: poxa, realmente, eu sempre tô reclamando do mesmo problema. E eu disse pra ela: olha, eu não tô falando isso aqui pra fazer você se sentir mal. Porque logo em seguida ela me respondeu, ela disse: Laís, é verdade. Eu tô reclamando sempre do mesmo problema e eu me sinto mal por isso. E eu falei: eu não tô falando isso aqui pra fazer você se sentir mal, mas pra você pensar, porque eu também já passei por isso. E foi quando eu disse pra ela: olha, eu acredito que muitas das coisas que a gente vive é por conta do que a gente aceita. O problema que a gente vive hoje é porque a gente aceitou ele e não fez algo pra mudar. E por ali eu fui conversando com ela. E você já parou pra perceber que é justamente isso? Que muitas das vezes a gente tá vivendo um padrão de problemas e que às vezes é só porque a gente não tem consciência disso. E por que eu falo isso? Como eu disse pra essa pessoa, eu já passei por isso. E eu só me dei conta porque eu comecei a adquirir um hábito de escrita. Então eu comecei a fazer anotações. Eu comecei com esse hábito no ano passado. E eu parei, depois de 30 dias, para ler aquilo que eu comecei a escrever. E foi só aqui, nesse momento, que eu comecei a circular todas as vezes que eu reclamava o mesmo problema. E eu percebi um padrão. E eu disse: cara, eu tô sempre reclamando desse mesmo problema, todas as vezes. Isso aqui não é normal. Bora resolver isso aqui, porque isso aqui sempre tá se repetindo e eu já tô cansada de ficar falando desse mesmo problema. Então, se você não me conhece, eu me chamo Laís e eu gosto muito de falar justamente sobre isso aqui no canal, sobre como que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que a gente veja mudanças acontecendo na nossa vida, independente do nosso contexto. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 padrões que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe. E eu já quero colocar aqui como primeiro, o mais importante. Eu já nem vou deixar pro final, né? Porque eu sei que tem pessoas que colocam lá pro final o mais importante, mas eu já quero te falar agora. E o primeiro padrão é os diálogos internos negativos que nós temos consigo mesmo. Bom, trazendo aqui o exemplo, né, que eu dei do diário e do hábito que eu desenvolvi com isso, eu comecei a perceber de fato o que se passava na minha cabeça. E para além daquele primeiro hábito, para além daquele primeiro problema que eu comecei a circular, eu comecei a perceber outros. E eu gosto sempre de anotar as perguntas, né, que eu faço para mim mesmo, para depois parar e refletir sobre elas, para ver se eu encontrei uma resposta ou não. E uma das perguntas que eu percebi também como padrão, que eu sempre estava me questionando, era: por que eu não conseguia ter sucesso, ou seja, ser bem sucedido naquilo que eu me propus a fazer, dentro de um objetivo que era muito importante para mim. E eu fazia uma comparação não distante, não com quem tinha condições, ferramentas, com quem estava num ambiente diferente, não. Eu fazia uma comparação com pessoas no mesmo contexto que o meu, ou seja, que
trabalhavam fora, que tinham pouco recurso, que tinham pouco tempo disponível, ou eu fazia uma comparação com pessoas em situações mais desfavoráveis que a minha, ou seja, que às vezes não tinha nenhuma casa para morar, que às vezes não tinha um apoio dos pais, que às vezes estava passando por dificuldades financeiras, mas que de alguma forma essa pessoa encontrou um jeito e ela conseguiu dar a volta por cima. E eu lembro que eu dizia, cara, qual que é a diferença entre mim e ela? Porque eu particularmente acredito que a diferença de quem conseguiu ser bem-sucedido e chegar onde quis chegar é que, de alguma forma, ela aprendeu alguma coisa e desenvolveu alguma habilidade. E que, obviamente, tem outros fatores envolvidos, contexto, ambiente, pessoas, só que se tratando de pessoas que estão na mesma realidade que a minha e que conseguiram ter êxito e que conseguiram ter sucesso, eu acredito que foi isso. Então, eu sempre parti do pressuposto de que a diferença entre mim e essa pessoa é simplesmente a forma como ela usou o cérebro dela ao favor dela. A forma como ela desenvolveu as suas habilidades, desenvolveu a sua inteligência, desenvolveu os seus talentos. E eu sempre acreditei nisso, só que eu ficava me questionando, por que essa pessoa consegue e eu não? Só que se você parar para analisar, esse tipo de padrão, ele é uma imagem interna que você tem. Então a gente já entra aqui no campo da autoimagem. Por quê? Porque olha só como eu falava, por que essa pessoa consegue e eu não? Então, de certa forma, eu já estava me vendo como alguém que não conseguia. Eu já me via como alguém que fracassava nos meus projetos. E eu tinha o pior de tudo, né? Eu tinha provas disso. Como provas? Provas através das minhas ações, daquilo que eu colecionava, de todas as vezes que eu tentei, todas as tentativas e erros e não avanços que eu tinha. Então, se, por exemplo, eu dizia que eu ia acordar cedo, eu não conseguia. Se eu dizia que eu ia estudar, eu não conseguia. Eu começava e parava. Então, eu tinha provas cabais, isso que é o pior, de que eu era alguém que eu não conseguia. Mas, de repente, alguém, por exemplo, como a gente vê aí nas manchetes de jornais, vez por outra, um ex-mendigo de rua estava estudando e conseguiu passar para um concurso. Uma pessoa lá no interior do sertão estudou com livros e materiais pouco disponíveis, sem internet, sem energia e conseguiu passar, e conseguiu avançar, e conseguiu progredir. E eu percebia que eu repetia muitos diálogos internos negativos meus. E eu sempre ficava reclamando dos mesmos problemas todos os dias. Era o mesmo padrão de reclamações, os mesmos padrões de pensamentos internos negativos que eu tinha comigo mesmo. E uma das coisas que eu fazia consistentemente era invalidar todas as minhas tentativas bem-sucedidas de tentar ser constante. Isso geralmente é típico de quem está iniciando e está tentando ser constante em uma coisa. E é completamente natural, mas nem por isso você precisa invalidar. Mesmo que você não tenha conseguido atingir, isso não invalida a sua tentativa de ter conseguido fazer naquele dia. E eu invalidava muito isso, né? E isso fazia com que a minha imagem interna ela fosse de uma pessoa que sempre tentava e não conseguia. E não de uma pessoa que, não, eu tô tentando firmar um hábito, eu tô tentando me desenvolver, eu tô aprendendo, eu estou me adequando. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento positivo, um pensamento que te dá a oportunidade de crescer e de se desenvolver, você vai percebendo que você vai conseguindo ter consistência de uma forma muito mais rápida do que se você fica ali se massacrando. E eu era esse tipo de pessoa, muito autocrítica comigo mesma. E a partir do momento que eu comecei a estudar, né, o conceito de autoimagem, eu percebi que, de fato, os diálogos internos que eu tinha ia formando um conceito, que é o que a psicologia chama de autoconceito, que é justamente a percepção que você tem de você mesmo, principalmente com base, né, na sua infância. Você vai lembrando de todas as vezes que você tentava e não conseguia. Por exemplo, eu lembro de todas as vezes que eu tentava estudar um conceito de matemática e eu não conseguia desenvolver, porque eu nunca fui boa em exatas, e é como se eu juntasse tudo num bolo só e dizia, ó, tá vendo? Toda vez que eu tento me desenvolver eu não consigo, toda vez que eu tento fazer eu não consigo. Eu juntava todos os meus fracassos, desde a minha infância, adolescência, tudo num bolo só e formava o conceito que eu tinha de mim mesma, de que eu era uma pessoa que não conseguia mudar. Então, eu entendi que o que eu precisava fazer era mudar os meus diálogos internos.
E aqui eu já quero deixar uma pergunta pra você, né? Quais são os diálogos que você tem consigo mesmo? A mesma forma que você fala com você falaria com alguém que você considera muito, que você tem muita admiração? Seria nesse mesmo tom, seria desse mesmo jeito? Ou você é um pouco mais crítica, mais áspera, mais rude, mais grossa consigo mesmo? Como é que você fala consigo mesmo quando você tá tentando aprender ou desenvolver alguma coisa? Você tem a mesma paciência que você tem com outra pessoa, que você estima, que você considera? Esse tipo de questionamento, ele já nos faz refletir a forma como a gente lida consigo mesmo, a forma como a gente se percebe, para que a gente possa corrigir isso, para que a gente possa dar uma nova interpretação, porque só a partir daí a gente vai conseguir avançar aos poucos. Por isso tenha cuidado com os diálogos internos que você tem consigo mesmo. E o segundo padrão que eu quero trazer aqui nesse vídeo, já trazendo uma parte mais prática, saindo dessa parte interna e de pensamentos, é sobre organização. Quando a gente está falando de padrões, a gente está falando de hábitos que se repetem. E eu acredito que a nossa organização externa, ela é um reflexo da nossa organização interna. Quanto mais organizado internamente você for com seus pensamentos e com as suas emoções, mais isso vai se refletir no seu ambiente. Então, falando de rotina, especialmente se você é uma pessoa que quer ser consistente, eu vou aqui colocar um cenário como se você estivesse, por exemplo, morando com alguém. Então, dentro da sua rotina, qual é aquele padrão de atividade que você sabe que você faz muito bem e que só você pode fazer? E eu falo isso porque a gente está falando da otimização do tempo, né? Eu gosto muito de trazer aqui o meu exemplo porque eu sou alguém que vive isso na prática. Se você é alguém que, assim como eu, trabalha fora e que sabe que o pouco tempo que tem você precisa priorizar e você precisa alocar as atividades certas nos horários certos, você entende que tem coisas que você faz muito melhor do que a outra pessoa. Então, eu vou dar aqui o meu exemplo. Então, dentro da minha realidade, eu e o meu esposo, a gente divide as atividades. Então, quando a gente chega em casa, basicamente, enquanto eu ia limpar a casa, ele ia fazer o café, ou enquanto eu ia fazer o café, ele ia arrumar a casa e vice-versa. E a gente sempre dividiu tudo. Só que o que foi que eu percebi, né? Literalmente, enquanto que ele vinha com limão, eu já ia com a limonada. E eu percebi que eu era muito mais rápida do que ele na cozinha. E eu disse, não, peraí, vamos organizar isso aqui. A partir de agora eu vou ficar aqui com o jantar. E ainda me sobrava tempo pra organizar a casa. Então, um dos últimos ajustes que a gente fez foi que, assim quando a gente chegasse, eu ia fazer o jantar, ia dar uma organizada ali na casa básica pra manter, né, a casa limpa durante a semana, e ele ia estudar, até porque durante a manhã ele não consegue ter tempo. Então, à noite ele foca pra estudar, e eu, que sou muito mais rápida que ele, consigo fazer as coisas. Então, enquanto que ele levava 1 hora pra fazer o café, eu consigo fazer o café e arrumar a casa. E isso otimizou o nosso tempo e me ajudou na divisão das tarefas ali, porque eu consigo concentrar as coisas principais para mim no período da manhã, e ajudou ele porque ele consegue focar nas coisas principais à noite. Então, dentro da sua realidade, qual é o padrão de atividade que você faz e que você é muito melhor fazendo do que outra pessoa? Porque às vezes, né, se tratando de, como eu disse, ter consistência e fixar um hábito para que você consiga, né, avançar, às vezes a gente acha que pedir para outra pessoa fazer, a gente vai estar otimizando o tempo. Só que se a gente para perceber, existem coisas que dentro da casa da gente faz muito melhor. E é por isso que eu já quero deixar aqui, né, para você parar e pensar se de repente você não consegue otimizar aí dentro da sua realidade algo que, sem perceber, você faz muito melhor, de forma muito mais prática. Não precisa necessariamente ser uma atividade externa, né, dentro de casa, mas de repente pode ser algo mais administrativo, se eu posso dizer assim. Porque, por exemplo, eu e meu esposo, a gente iniciou um negócio juntos. Então tem coisas que ele faz muito melhor do que eu e tem coisas que eu faço muito melhor que ele. Então, veja aí dentro da sua realidade qual tipo de atividade que você faz muito melhor, para que você estabeleça esse padrão e não um padrão ruim. E, por último, né, também aqui de uma forma mais prática, eu quero trazer como padrão um hábito que eu tinha, né, e que eu deixei de ter. Tô cada vez mais me atentando nesse hábito, porque, querendo ou não, é algo recorrente se você não habitua. Então, trazendo aqui um último hábito que eu tinha, que era o hábito de começar e não finalizar as coisas. E eu quero deixar bem claro aqui que não é qualquer coisa. Eram especialmente as coisas mais difíceis. Eu sei que você sabe que quando a gente está iniciando algo novo, quando a gente sai da nossa zona de acomodação, o nosso cérebro, ele
faz de tudo para poupar energia. E é engraçado porque nesse processo de anotar, né, esse processo de fazer as anotações do que eu tava pensando, do que eu me questionava, das minhas dificuldades, eu comecei a perceber e eu dizia pra mim mesmo, poxa, mas eu tô sentindo uma certa resistência com isso aqui, eu tô tendo dificuldade de fazer isso aqui. E por ser algo muito interno, né, por ser algo mais cognitivo, de pensamentos. Por exemplo, deixa eu trazer aqui para ficar um exemplo mais concreto, né? Quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal, eu senti uma resistência muito grande. Principalmente por conta, né, do medo do julgamento. Eu comentei isso no outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E eu lembro que eu sentia como se fosse uma resistência mesmo. Sabe quando você vai pra academia, tenta pegar um peso e você não consegue? Ela era literalmente isso, só que é justamente essa fase de adaptação, de transição para um novo hábito, para um novo objetivo que você tá tendo. E essa fase de adaptação, de mudança, é onde você precisa se perceber evoluindo, crescendo bem aos pouquinhos. Então, por exemplo, iniciar aqui no canal, começar a gravar pra vocês foi uma coisa que me deu muita resistência no início. Eu tinha o hábito de começar a fazer, por exemplo, criar a organização daquilo que eu ia trazer aqui pra vocês, mas eu sempre começava e parava. Sempre começava e parava. Ou então eu lembrei agora quando eu tava começando o hábito da leitura. Eu sempre começava e não conseguia terminar ali o que eu tinha me proposto a fazer. E esse tipo de comportamento ele vai se alocando em todas as áreas da sua vida, seja nos estudos, seja no trabalho, seja na sua casa. Quando você para pra perceber, você é o tipo de pessoa que sempre inicia as coisas e não termina. O padre Sertilangeles, no livro dele Vida Intelectual, fala que esse é o pior tipo de comportamento. É o comportamento que mata a virtude da consistência, a virtude da constância, porque ele enfraquece a nossa moral e a capacidade que a gente tem de olhar para as coisas que a gente faz e se ver como uma pessoa de fato vitoriosa, alguém que vai lá e finaliza as coisas, alguém que vai lá e expõe, né, a sua ideia, a sua voz, o seu projeto no mundo. Ele diz que entre o processo de você conceber e projetar e executar, existem muitas fases. Então, se dentro da sua vida você tem um objetivo, você tem uma atividade, uma tarefa que você elenca para a sua vida e você começa e não termine, procure hoje mesmo, tome hoje mesmo a decisão de se comprometer a finalizar tudo o que você começa, porque realmente eu percebi que quando você finaliza, você consegue avançar de forma muito mais rápida. Então, de maneira geral, é isso. Eu espero que você esteja atento à sua vida para conseguir perceber quais são os tipos de padrões, né, que ficam ali e ficam basicamente sendo um gargalo para que você não consiga avançar. Se fez sentido para você esse vídeo, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.